As medidas restritivas não conseguiram achatar a curva de contaminação pela doença. Em quase 3 meses de enfrentamento da pandemia do coronavírus na Paraíba, o governo do estado publicou 19 decretos. Em 13 de março, o governo da Paraíba declara situação de emergência. O estado tinha apenas casos suspeitos da doença. Em 17 de março, João Azevedo assina decreto para suspensão das aulas escolares, libera servidores com mais de 60 anos para trabalho em casa e recomenda a suspensão de atividades envolvendo aglomerações. No dia seguinte, a Paraíba tem seu primeiro caso confirmado na cidade de João Pessoa. 21 de março, o governador suspende o funcionamento de serviços considerados não essenciais em municípios com casos confirmados da doença. O decreto ainda suspende o atendimento físico de agências bancárias e casas lotéricas, além de embarcações turísticas de esporte e lazer em todo o litoral paraibano. O serviço público passa a adotar trabalho remoto, de forma home office. Em 26 de março, com 6 casos confirmados, o governo anuncia medidas de retomada do funcionamento das casas lotéricas e agências bancárias de forma parcial. Fica garantido a bares e restaurantes o direito de atendimento delivery. E lojas e materiais de construção são autorizadas a funcionar com serviço de retirada de mercadorias e entrega. No dia 3 de abril, com 32 casos confirmados e uma morte, o governo prorroga medidas e o isolamento social por mais 15 dias. O comércio de material elétrico e instituições de microcrédito são autorizadas a funcionar, respeitando orientações de segurança em saúde. Em 17 de abril, 205 casos confirmados, 28 mortes e mais uma prorrogação. Fica permitido o funcionamento de óticas, estabelecimentos de produtos médicos hospitalares e concessionárias de veículos automotores novos e usados, por meio de agendamento e retirada de mercadoria. O Diário Oficial do Estado do dia 21 de abril traz a obrigatoriedade do uso das máscaras nos estabelecimentos comerciais. Fica declarado o estado de calamidade pública em todo o território paraibano. O mês de maio chega com 1.169 casos, 76 mortes e restrições ainda mais severas. No dia 2, o governo realiza a interiorização dos decretos, expandindo o fechamento do comércio, estabelecimentos e feiras livres, também para as cidades do interior. Seguindo orientações, prefeituras da região metropolitana começam a fechar suas orlas. No dia 16, as medidas de emergência são estendidas até o final do mês e novos auxílios de reforço à população e ao setor de saúde são criados. 183 vidas foram perdidas em decorrência da doença. 4.063 lutam contra ela. Com o rápido aumento dos casos da Covid-19 no estado, o governo da Paraíba decidiu adotar medidas mais rígidas, expandindo o isolamento social através de um novo decreto. Além disso, deve ser adotado um sistema de rodízio, onde veículos com o número final da placa par só podem sair em dias pares. E veículo com o número da placa final ímpar só pode sair de casa no dia ímpar. O baixo índice de isolamento social da população, que na maior parte do estado fica abaixo dos 50%, tem contribuído para o cenário de crise. Essa testagem em todos os 223 municípios do estado, ela tem contribuído para diagnosticar mais pessoas e, consequentemente, um aumento no número de casos confirmados e, o mais importante, individualizando essas pessoas, isto é, isolando-as, evitando que elas contaminem outras pessoas. A superlotação do sistema de saúde gera ainda mais preocupação. Essa ocupação de 95% dos leitos de UTI em Campina Grande, de UTI adulto, e 89% de leitos de UTI adulto ocupados na Grande João Pessoa. Daí a preocupação do governo do estado em termos novas medidas de restrição social, diminuindo a circulação das pessoas, diminuindo o contato entre as pessoas e, consequentemente, nós podermos aplanar essa curva e evitar o colapso da rede. E já está em vigor desde ontem, né? Aliás, de hoje de manhã, o decreto foi publicado no sábado à tarde, um novo decreto que impõe essas novas medidas restritivas no estado. O governo não fala em lockdown. Vamos aqui à arte começar a detalhar
Essa política de isolamento social rígido, que é assim que chama o governador, para João Pessoa, Cabedelo, Conde, Bahia, Santa Rita, Caporã, Alhandra e Pitimbu. O governo reconhece uma tendência de avanço da doença e diz que há uma necessidade de inibir e retardar a velocidade de dispersão do vírus para outros municípios. O governador João Azevedo reforçou que não havia condições de decretar um bloqueio total. Não está sendo decretado lockdown. Primeiro, porque no Brasil não há as mínimas condições para que isso seja implementado. Porque precisaríamos de apoio de todos os níveis do governo para que isso fosse possível. E nós sabemos muito bem que, nesse momento, nós não temos esse discurso único que vai do governo federal, passando pelos estados e chegando a municípios. Então, jamais poderia ser implantado o lockdown. Por isso que, inclusive, nós nem adotamos esse nome. Nós trabalhamos com isolamento social mesmo. E o que nós estamos fazendo com esse novo decreto é um isolamento social mais rígido. As entidades que representam